Princesa e Amazonas ficam no empate pelo Campeonato Amazonense. E Luizinho Vieira não é mais o técnico do Manaus FC. Isso e muito mais agora, no Jogo Aberto. Bom dia, gente. Quarta-feira, 10 de março. A gente começa o Jogo Aberto de hoje falando de Campeonato Amazonense. Isso porque ontem tivemos o último jogo da primeira rodada. O Princesa dos Solimões recebeu o Amazonas lá em Manacapuru, mas a partida ficou no empate. O Princesa dos Solimões não passou de um empate em casa com o Amazonas. A partida terminou em 1-1 no estádio Gilbertão, em Manacapuru, na tarde desta terça-feira. A partida marcou a estreia das duas equipes no Campeonato Amazonense 2021. Já aos 22 minutos do primeiro tempo, a Onça fez uma jogada pelo meio do campo, Diego Torres tocou para Everson Bilal, que empurrou a bola para o canto do goleiro do Princesa, 1-0. A resposta do Princesa veio ainda no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Tiririca rasgou a defesa do Amazonas com um passe para Frank, que ganhou velocidade e tocou por cima do goleiro Can para empatar a partida. No segundo tempo, o Amazonas correu atrás da vitória aos 16. Totti avançou pela direita, cortou para o meio e finalizou com perigo por cima do gol. Os donos da casa responderam minutos depois. Frank completou o cruzamento rasteiro com um toque de letra, mas a zaga afastou da cara do gol. Fim de jogo, 1-1 para as duas equipes. Com o resultado, o Princesa fica em quarto lugar na tabela, à frente do Amazonas, que está em quinto. O time de Manacapuru volta a campo em casa no domingo contra o Penarol. Com o resultado, os dois times ficam com apenas um ponto na tabela, atrás do Penarol, Manaus e Nacional. Quem faz toda essa análise agora é o nosso comentarista Zezinho Bastos. Vai, Zezinho! Bom dia, Dani, mas que manhã gostosa na capital amazonense, clima agradável, sem dúvida nenhuma. Mas olha só, Barezão, lá em Manacapuru ontem, Princesa 1, Amazonas 1. Duas equipes homenagearam o treinador Rui Scarpino, que morreu de Covid-19. No banco, Aderbal Domingo Lana comandando o Princesa, com algumas jogadores experientes dentro de campo, Toró, Raicefran, Tiririca e tantos outros que procuram, através da garotada, dar umas condições para o Princesa se classificar de 9 8 equipes se classificam para a segunda fase do mata-mata. O Amazonas Futebol Clube, a Onça Pintada, não consegue repetir o seu belo futebol de 2020. Portanto, uma dificuldade enorme. Mesmo com o Ibson tentando carregar a equipe, não dá, ainda liga. E Marion entrou ontem e as coisas começam a melhorar um pouquinho, mas está muito longe daquela equipe que vem para ganhar o campeonato. Portanto, o Barezão, mais uma vez, entra na sua segunda fase. Aí, vamos ver o que acontece daqui para frente. Uma coisa certa: futebol equilibrado, sem dúvida nenhuma, no Barezão 2021. É emoção, é Barezão, é jogo aberto. Eu volto com você, Dani. Valeu, Zezinho. Na Espantalho Pneus da Djalma Batista, você encontra os melhores serviços para o seu carro. Cuidamos do seu veículo com dedicação e profissionalismo que o seu carro merece. Balanceamento, alinhamento, troca de óleo, baterias e muito mais. Aqui você tem os melhores produtos, atendimento e segurança. Visite nossa loja na Avenida Djalma Batista e confira as nossas promoções. Ou entre em contato pelo WhatsApp 981 10 0033 ou 98406 6180. Espantalho Pneus da Djalma Batista. Não confunda, Espantalho Pneus é na Djalma Batista. Intervalo e Jogo Aberto volta já já. Jogo Aberto de volta na tela da Band Amazonas. Agora eu quero falar das minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, entra lá e acessa o meu perfil, @DanieleRezende_, @DanieleRezende_. E ontem, de uma maneira muito inesperada, Luizinho Vieira foi demitido do Manaus FC. O ex-treinador comandou a equipe por 12 jogos, sendo 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Luizinho Vieira não é mais o técnico do Manaus FC. O anúncio foi feito nesta terça-feira, primeiramente pelo treinador em suas redes sociais, e logo após o Manaus emitir o comunicado. Além de Luizinho, deixam o clube e a comissão técnica.
A diretoria expressou sua admiração ao profissional e deseja muito sucesso nos futuros projetos de Luizinho. Pelo Manaus, Luizinho teve uma boa campanha. Foi vice-campeão amazonense em 2020, disputou 12 jogos com a equipe e teve 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Gavião anunciará em breve o novo treinador que vai comandar a equipe na temporada. Então, já que o assunto é campeonato amazonense, vamos de tabela. Primeiro, a gente mostra como está a classificação. Penharol, atual campeão, está em primeiro lugar com 3 pontos. 1 jogo, 1 vitória e 3 de saldo de gols. Seguido do Manaus, que também tem 3 pontos. A diferença é o saldo de gols com 2. Em terceiro lugar, vem o Nacional também com 3 pontos. Novamente, a diferença é o saldo de gols, já o Nacional com apenas 1. Aí temos na sequência Princesa e Amazonas com 1 ponto, por conta do empate de ontem, e os demais times ainda não pontuaram. Desses, o Clipper não jogou ainda. Agora vamos de tabela dos próximos jogos. Amanhã teremos Nacional e Iranduba, 3h30 da tarde, na Colina. Na sexta-feira, entram em campo Manaus e Clipper, que finalmente faz a sua estreia. O jogo será às 4h da tarde no Ismael Benigno. Já no sábado, JC, FC e São Raimundo jogam em Itacoatiara às 3h da tarde. E fechando, o Princesa recebe em Manacapuru o líder da competição, Penharol, às 3h30 da tarde. Tá aí, a rodada completa para você. Agora, a Ecolavagem, além de cuidar do seu carro, também oferece serviços de sanitização de ambientes. Confere aí. Olha, com a pandemia, muitos atletas tiveram que adaptar os treinamentos. É o caso do atletismo. Sem poder ter acesso à Vila Olímpica, o jeito foi improvisar para não ficar parado e comprometer todo o trabalho de anos de dedicação ao esporte. Com a pandemia veio o isolamento social e tudo mudou, inclusive os esportes. Em Manaus, a Vila Olímpica é o centro de treinamento para o atletismo e, por conta dos decretos governamentais, permanece fechada. Diante disso, muitos atletas tiveram que se adaptar. É o caso do velocista Jefferson Lopes, um dos 8 melhores do Brasil. O atleta estava se preparando para treinar em Roraima, mas devido à pandemia não conseguiu realizar a viagem. Mesmo com o apoio de uma academia e um preparador físico, Jefferson enfrenta dificuldades para manter a rotina pesada de treinos. Estou adaptando o tiro na esteira, semelhante a tiro na pista, mas não é a mesma coisa. Então, o atleta de atletismo precisa da pista para poder fazer seu treinamento, tiro de velocidade, principalmente eu que sou velocista. Então, não só eu, mas também os outros atletas estão necessitando da abertura da pista da Vila Olímpica, que se encontra praticamente hoje fechada por causa da pandemia. Então, estou adaptando os treinos em casa. Além disso, o atleta ainda teve que lidar com lesões causadas pelas novas atividades que não estavam sendo realizadas em ambientes apropriados. Também meus treinos perto de casa, no campo de futebol. E no ano passado eu machuquei por conta de fazer treinamentos assim, no terreno desregular. Quase parei de correr por causa do meu joelho, que foi lesão grau 2. Então deu para me recuperar bem, graças a Deus. Mas temos que adaptar o treino, porque sem a pista da Vila Olímpica não tem como a gente treinar corretamente.
Outro caso é o das irmãs Ellen e Evelyn, que disputam competições em alto nível, mas com as pistas fechadas, também perderam esse local adequado para desenvolver seus preparos para as competições nacionais. A nossa maior dificuldade no momento, durante a pandemia, é com certeza os fechamentos das pistas, porque é um acesso em que nós, atletas, os corredores, é o meio que nós treinamos e é um lugar mais confortável e adequado. Então nós estamos treinando agora, né, nas estradas, ruas, por causa que é um meio que, já que não tem acesso à pista, temos que treinar nas ruas. Mesmo com os problemas, os atletas não desistiram de seus objetivos. As duas relataram que chegaram a sofrer acidente durante os treinos. E nessas últimas semanas estava treinando e na rua mesmo, na beirada, aí de repente um carro bate a gente, né? Só que ele bateu assim no cotovelo, que foi o retrovisor. Mas na hora a pancada foi tão forte que eu não senti dor, só no outro dia. Intervalo e o Jogo Aberto volta já já. Olha, amanhã começa a segunda rodada do Amazonense. O Jogo Aberto mostra tudinho para você. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse Band Amazonas e Dani Rezende nas redes sociais. Boa quarta. Amanhã a gente volta às 11h10. Tchau, tchau.